Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Os dias do Fernando Diniz podem estar contados dentro do Vasco da Gama, após forte pressão por uma demissão do diretor executivo Alexandre Pássaro. Também há dentro do Vasco da Gama, de maneira interna e externa, uma pressão para que o Fernando Diniz não seja mais o treinador do Vasco da Gama. Inclusive já teria até mesmo um nome, um substituto para o cargo de técnico do Gigante da Colina. A gente vai explicar essa situação. Realmente o Diniz tem um retrospecto muito ruim na frente, no comando do Vasco da Gama, e poderemos ter um novo nome já treinando e mandando no Vasco durante esses 4 jogos restantes de Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, você é a favor de uma demissão ou acha que seria bom o Diniz continuar o projeto para 2022? Além disso, vamos falar também sobre Germancano, um posicionamento do argentino sobre uma permanência ou uma saída do Vasco para o ano que vem. Grandes clubes estão de olho no jogador, mas parece que a vontade dele vai ser feita e ele permanecerá no Vasco para a próxima temporada. Além disso, é claro, muitas outras novidades, pressão para a saída de Jorge Salgado, inclusive campanha para fazer com que ele renuncie do cargo da presidência do clube, mas pode ser aí convocada para que isso aconteça, e muitas outras notícias. O vídeo de hoje está repleto de novidades para você, torcedor vascaíno. Então, se você está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, seja, é claro, muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E também aqui embaixo, deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha dessa possível saída do Fernando Diniz. Concorda? Discorda? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar o vídeo falando sobre Germancano. Vasco que tem atualmente na sua folha contratual 14 atletas que encerram seu contrato nesse final de 2021. Dentre essa lista gigantesca estão nomes como Marquinhos Gabriel, Andrei, Hernando, Vanderlei, Rômulo, Michel, Morato, Zeca e vários outros. Porém, o principal deles, que realmente preocupa o torcedor e também a atual diretoria, é o argentino e artilheiro do Vasco, Germancano, dos personagens que mais marcou a temporada de 2021 e principalmente a temporada de 2020. Um grande artilheiro, centroavante, que se identificou, né? Teve grande identificação com o torcedor e vice-versa. Ele tendo seu contrato encerrado nesse ano, houve e há ainda a preocupação do torcedor dele sair, já que grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Ceará, Corinthians, São Paulo, estão de olho na contratação, né, do atleta. O José Constâncio, empresário dele, está no Rio desde essa última sexta-feira, dia 5 de novembro, para tratar dessas questões contratuais. Ele tem um salário altíssimo, recebe atualmente algo em torno de 350 a 400 mil reais por mês. É o maior jogador que recebe, tem a maior folha salarial da Série B, né? O jogador que mais recebe tanto na Série B, mas principalmente do Vasco da Gama, e o Vasco não teria condições de pagar esse mesmo salário para o Germancano na próxima temporada. Então a condição dele ficar no Gigante da Colina para 2022 é diminuindo o seu salário. E segundo notícias, através de algumas informações que eu obtive de dentro de São Januário, tá dando tudo certo. O Germancano quer continuar no Vasco e teria já inclusive aceitado essa redução salarial. Isso deve ser confirmado aí nos próximos dias, mas esse assunto da renovação com o atacante argentino já está em pauta e deve estar tudo certo. A ideia inicial seria renovar por mais um ano até o final dessa próxima temporada, e caso o Vasco venha, aí sim conseguir o acesso a ver uma renovação automática, é claro, com o salário aumentado, sendo com um aumento salarial bem alto, né? Ele recebendo mais do que recebe hoje em dia no ano de 2023, caso o Vasco venha conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo correndo tranquilo, de uma maneira certa e positiva, para que o argentino venha renovar com o Gigante da Colina e jogar mais uma Série B no Vasco no ano de 2022. E agora sim falar sobre Fernando Diniz, a grande preocupação do torcedor e o grande assunto desse vídeo. Fernando Diniz, que tem um retrospecto muito ruim à frente do comando da equipe do Vasco. São 4 vitórias, 4 derrotas, 3 empates, 12 gols marcados e 15 gols sofridos em 11 jogos na Série B. Um retrospecto de fato ruim, mas eu não consigo colocar na culpa dele todo esse desempenho do Vasco na Série B, a permanência na Série B. Pegou um elenco ruim,
fraco, desmotivado, que ele não ajudou na construção. Então eu tiro muito a culpa dele nessa permanência do Vasco na Série B de 2021. Porém, apesar de eu ter esse posicionamento, grande parte da torcida não acredita nisso, acha sim que o Fernando Diniz tem culpa na permanência do Vasco, que ele vem montando uma equipe, vem insistindo em alguns jogadores que não era para estar insistindo, e além dos torcedores, da principal torcida organizada ter esse pensamento, também segundo informações do portal torcedores.com, pessoas ligadas à atual gestão ao Jorge Salgado estão fazendo muita pressão para que isso aconteça, para que o Fernando Diniz venha a ser demitido do comando técnico do Vasco da Gama. O Salgado estaria sendo muito pressionado para que isso acontecesse. Essa pressão para que ele viesse a ser demitido, pois o Fernando Diniz é um nome que já veio aí com certa dúvida para o comando do Vasco da Gama, nunca foi tão grande dentro da atual diretoria. Inclusive nas redes sociais a gente vê de maneira clara, né, toda essa crítica e a revolta do torcedor relacionada ao atual técnico do Vasco da Gama. É uma insatisfação muito grande e essas mesmas pessoas, né, ligadas à gestão do Jorge Salgado, ligadas inclusive ao próprio presidente, conselheiros, pessoas da diretoria, acreditam que tem que ser passado no futebol uma reformulação geral, se tratando tanto do diretor executivo Alexandre Pássaro, quanto também pelo coordenador do futebol, que é o Fábio Luns, tanto também por toda a comissão técnica do Fernando Diniz e é claro, né, os outros profissionais que trabalham ao lado dele, que são aí os auxiliares Eduardo Zuma, Ian Razeira e o preparador físico Wagner Bertelli. Essas pessoas ligadas ao atual presidente acreditam que deve ter essa reformulação geral dentro do Vasco para interromper o trabalho de maneira urgente, e o Jorge Salgado está sendo pressionado para limpar essa área atual esportiva do Gigante da Colina. Então é uma pressão muito grande, já teria inclusive um novo nome para que exercesse esse cargo durante essas 3 partidas que o Vasco ainda iria jogar na Série B do Campeonato Brasileiro, e esse nome seria aí o atual treinador do Sub-20 do Gigante da Colina, o Igor Henrique Menezes, a ala mais radical, né, dessa oposição que acredita que o Fernando Diniz deveria cair. Querem colocar o técnico do Sub-20, né, o treinador do Sub-20, como técnico do Vasco durante esse momento até o final dessa temporada. E dependendo do resultado do desempenho, permanece, mas essa não seria a ideia inicial, né? A ideia inicial seria trazer um técnico de qualidade, de ponta, para comandar o Vasco no ano de 2022. Então há essa pressão, o Fernando Diniz de fato está muito pressionado, pessoas querem a permanência dele, mas muitas pessoas ligadas à atual gestão querem a saída do Diniz do comando técnico do Vasco da Gama. O que você acha, torcedor? Deixa a sua opinião. Ainda não tem nada certo, eu não posso confirmar se ele vai sair, se ele vai ficar, porque não vai passar de especulação. Mas assim, uma grande pressão atualmente dentro do Vasco para que isso aconteça. Insatisfação muito grande com todo o departamento de futebol. Desde o Alexandre Pássaro, diretor executivo que praticamente comanda, né, o futebol do clube, até os auxiliares, o próprio técnico Fernando Diniz. Inclusive, se tratando de Alexandre Pássaro, eu pela parte da manhã já trouxe um vídeo falando sobre isso, que ele não irá ser demitido. Ontem tivemos uma reunião em São Januário que praticamente definiu a situação do diretor executivo do Vasco, irá permanecer, mas o Vasco irá contratar, né, um VP de futebol para estar ao lado dele, né, ajudar no futebol, ajudar nas contratações, estar dentro do vestiário e não deixar novamente o futebol nas mãos do Alexandre Pássaro. Porém, apesar dessa decisão, há muita contestação sobre ela. Segundo notícias, há uma racha forte e grande no grupo político do Vasco, né? Atualmente o Vasco tem 150 conselheiros, para quem não sabe, há 150 pessoas que estão ali ao lado da atual gestão, 120 pertencem ao Grupo Mais Vasco, que é o líder, tem como líder o Jorge Salgado, e 30 pertencem ao Júlio Brandt. Júlio Brandt é esse que também foi o segundo colocado nas eleições do dia 14 de novembro, que pertence ao grupo Sempre Vasco. E segundo notícias, essa permanência do diretor executivo pode rachar completamente esse grupo, até mesmo das 120 conselheiros que apoiam o Jorge Salgado. Há uma grande confusão instaurada no Vasco devido à possível permanência do diretor executivo Alexandre Pássaro, que o próprio Jorge Salgado estaria bancando a permanência do mesmo. A situação está muito complicada, a pressão está muito forte, muitas pessoas não concordam com a permanência, mas o Jorge Salgado insiste nele, quer que ele permaneça para 2022 e vai fazer de tudo para que ele fique até o final do seu contrato, que será no final somente do ano que vem. Então é uma situação complicada, é uma situação
muito tenta, mas até o momento o Jorge Salgado vai fazer de tudo para que ele permaneça, independente da racha que houver e dos problemas que houverem dentro da atual gestão. E ainda se tratando de Jorge Salgado, hoje pela parte da manhã, tivemos uma reunião sendo relacionada ao que ocorreu ontem. Ontem aí houve uma nota conjunta, né, de grupos políticos do Vasco. O Fusarca, Identidade Vasco, Time da Virada e Vasco Imortal lançaram uma campanha para convocar uma AGE, uma Assembleia Geral, para destituir o presidente Jorge Salgado, é claro, do cargo da presidência do clube. Essa reunião hoje decidiu iniciar o processo de coleta das assinaturas de sócios para a convocação dessa AGE. E é claro, o objetivo principal é a destituição dos poderes eleitos no pleito sob júdice do dia 14 de novembro. Palavras essas que foram, inclusive, colocadas na nota. Tá passando aí um pedacinho da nota, os últimos pedaços, que falam o seguinte: os inimigos são poderosos e têm influência na mídia e em setores do judiciário, mas não serão capazes de derrotar 20 milhões de torcedores, sem disputa de protagonismo, sem vaidade menores. Todos unidos em torno da mobilização da Assembleia Geral, AGE no caso, como está escrito aí, para retirar de São Januário os falsos vascaínos e salvar o maior orgulho do esporte nacional. Faça parte dessa corrente, Assembleia Geral Extraordinária já, e os grupos que fazem parte estão aí puxando essa iniciativa. Então, é claro, uma situação também, um momento muito conturbado na política do clube. 1 ano e 2 dias depois das eleições do ano passado, o momento volta a ser conturbado após a confirmação da permanência do Vasco na Série B. Deixa aí a sua opinião, também é claro, sobre o que você acha desse posicionamento de uma destituição do Jorge Salgado na presidência do clube. Para finalizar o vídeo, fala sobre graves acusações ao próprio presidente atual do Vasco da Gama. Elas foram feitas pelo ex-diretor do Calabouço, Cleiton Leal. Para quem não sabe qual é a sede do Calabouço, é a sede aí que cuida das partes do Vasco da Gama náuticas. Uma sede muito forte, muito grande, né, realmente, que se encontra aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Uma sede muito bonita, muito, de fato, imponente e importante para a história do clube. Porém, esse mesmo diretor dessa sede, ex-diretor, né, ele confirmou e fez alguns relatos de inúmeros descasos dessa atual diretoria que vão além do futebol e chegam à própria sede do Calabouço, evidenciando que é o pior momento na história do clube. E vamos lá, dar uma olhada aí nas imagens que estão passando para vocês do mesmo ex-diretor falando sobre tudo o que aconteceu. Ele começa a carta da seguinte maneira: carta aberta ao presidente Jorge Salgado. Vocês falharam e não falharam pouco não. Falharam muito e miseravelmente. O cenário é de caos total. Eu vou além. A percepção é de destruição do clube em tempo recorde. A torcida não merece isso. Ele fala sobre diversos assuntos, mas com relação à sede ele diz o seguinte: foi lá que vocês comemoraram a vitória na polêmica eleição, aquela que vocês lutam como leões. Entreguei uma sede superavitária, com salão reformado, com sala de jogos inaugurada, com restaurante novo, com loja gigante da colina, com piscina em pleno funcionamento, com eventos sociais sendo realizados e com vascaíno tendo orgulho de frequentar. E hoje temos uma sede completamente abandonada, em estado de calamidade, fechada há 8 meses. Vocês desrespeitaram não apenas os sócios, mas a história do Vasco. E fala ainda sobre a base, né? Base sofrendo revés consecutivos, esportes olímpicos abandonados, CT jogadas traças e sem continuidade do projeto de expansão. É esse o Vasco de vocês? Triste demais a situação do Vasco. Vai além da tristeza, é revoltante. E encerra a nota pedindo uma renúncia do Jorge Salgado, uma renúncia de todos que estão o acompanhando nessa diretoria. Então, volto a repetir, o momento da política do Vasco é muito conturbado, pressão de todos os lados para que o Jorge Salgado saia da cadeira da presidência do clube, ainda mais depois dessa confirmação da permanência da Série B de 2022. O momento é difícil, é triste de ver o Vasco nessa situação. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Deixa clara a sua opinião aqui nos comentários. É muito ruim falar sobre isso, do que vem acontecendo dentro do nosso Vasco, mas volto a repetir, enquanto eu estiver aqui, vou expor tudo o que está acontecendo, trazer sempre a verdade, que é o motivo para que eu esteja aqui falando de Vasco para vocês, e principalmente, é claro, tendo o maior prazer de trazer as notícias e falar sobre o clube do meu coração.
Grande abraço, rapaziada. Vamos que vamos. Fiquem com Deus e amanhã, 11 horas da manhã, estaremos aqui novamente, é claro, falando de Vasco da Gama. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo também o seu comentário sobre tudo que você achou desse vídeo de hoje. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.